paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus mesmo, né, igreja? Porque veja o que Deus faz na nossa vida, né, igreja? Na vida dos nossos, né? Os testemunhos que volta e meia a gente ouve aqui. Isso é Deus agindo. De verdade, Deus agindo mesmo. Fazendo, resolvendo, restaurando, restituindo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Sabe, igreja, eu cheguei no culto hoje que me encheu de emoção, porque a igreja sabe que esses dias, essas datas que seguem agora, são datas em que o inimigo se deleita de tal forma, porque agora celebra-se um dos eventos mais carnais que esse planeta já viu, que é esse título desse carnaval. E se vocês forem perceber, ao longo desses dias, quantas mortes vão ocorrer, que vão ser oferendas para Satanás, que vão ser ofertadas, vidas serão ofertadas para ele. Mas cabe a nós orar, cabe a nós evangelizar, cabe a nós resgatar quem está lá fora. Eu estava ali sentado e lembrava que lá atrás, quantas vezes eu contava as moedas para ir deleitar a minha carne nesses dias. Mas que em algum momento Deus me tirou daquele lago, daquele charco de lodo, firmou os meus pés na rocha, pôs um novo cântico na minha boca. Quantos aqui, igreja, que Deus resgatou? Aqueles improváveis, aqueles descartáveis, mas Deus foi lá e resgatou. É você mesmo, é você. É você que vai fazer a diferença por onde você passar na tua casa, na tua família, no teu trabalho. É você desse teu jeito, mais humilde, mais letrado, mas é você dessa forma. Deus faz, né, igreja? Deus faz. Glórias a Deus por isso. Onde estaríamos, né? Alguém disse há pouco aqui, onde nós estaríamos se não fosse Deus na nossa vida? O que estaríamos fazendo, igreja? Mas pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, são datas que remetem a festividades que a gente vê, as mídias bombardeiam, né, todos os dias com imagens, informações acerca desses eventos, e a gente vê toda uma promiscuidade. Tantos jovens, né, tantas mulheres que estão ali mergulhadas naquilo que é de mais maligno. Satanás, ele tem essa força de influenciar a vida de tantos, né, igreja? De tantos. Mas pela misericórdia, ele nos resgatou. Glória a Deus, igreja. Eu coloquei um tema para a palavra de hoje, igreja. E contar os dias ali, treinar a eternidade. Recentemente eu tenho uma mania já, um costume, seja lá o que for, desde 2017 mais ou menos, eu tenho uma mania de ficar postando devocional, e isso eu faço recorrentemente. Parei um pouquinho em 2018, depois continuei, e é assim eu faço até hoje, todo dia. E eu vejo que todo dia 50, 60, 70, 100 pessoas veem que eu coloco lá. E de repente uma ou outra dessas aí são tocadas por aqueles versículos que são colocados lá. E recentemente eu me deparei com um desses versículos que eu postei lá, um texto que já fazia algum tempo que eu não lia, não meditava nele, e aquilo meio que me mexeu, e eu pensei, eu vou falar sobre isso na minha próxima oportunidade de trazer a palavra. A minha data era para ser terça-feira, que já estava ajustado, mas a pastora
entrou em contato, pediu a ver se tinha a oportunidade de vir hoje. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obrego, que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu falei, eu vou. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou. E terça-feira também, se alguém tiver aí, seria eu também. Mas aí no resto do mês, não se preocupe, que aí eu não venho mais, né? Então é rapidinho agora, resolvemos tudo, e daí outras datas aí serão os outros que vão fazer a ministração. Mas glória a Deus por estarmos aqui, né? Glórias a Deus. E a minha palavra vai falar acerca dos nossos dias, acerca da nossa vida, acerca de como a gente encara cada dia a dia da nossa vida. O que fazemos, de que forma que a gente interage com Deus, ou a gente simplesmente foca naquilo que são as coisas dos nossos afazeres apenas. De repente, dado a urgência de um momento, a gente até esquece daquilo que a gente é para tentar resolver uma coisa ou outra ali imediata, mas a gente acaba deixando, né, a nossa essência e acaba não contando os dias, mas gastando o dia de uma forma errada para Deus. E eu vou basear essa palavra em 2 textos, igreja, e esses 2 textos irão se relacionar. O primeiro texto que eu faço menção é de Salmos 90, Salmo 90, no verso 12. E esse texto eu não vou colocar ali, mas vocês podem de repente procurar aí na Bíblia de vocês, Salmos 90, verso 12. Tem algumas particularidades desse salmo aqui, igreja, porque ele é o único salmo que vai ser atribuído sua autoria a Moisés. O único salmo. E ele vai escrever 17 versos ali. E o que a gente vai refletir é no Salmo 12. Embora tenha outros versos desse salmo que são bastante pesados. Pesados talvez não seja a expressão ideal, mas são bastante curiosos, reveladores. Alguns versos que a gente vai ter em Salmos 90. Esses salmos aqui ele vai ser escrito muito tempo antes daqueles salmos de Davi, mais ou menos quase coisa de 500 anos antes de Davi escrever aquele caminhão de salmos que a gente tem na Bíblia. Moisés vai escrever isso. Provavelmente o contexto em que Moisés escreve esse salmo era o contexto de Êxodo, quando ele está ali junto com Arão, eles estão fazendo toda aquela travessia no deserto, e não é com 10 pessoas, não é com 100 pessoas, é com milhões de pessoas. E a Bíblia vai dizer, a palavra vai dizer que essa travessia começa e Deus vai dando os seus sinais, que é com aquele povo, mas mesmo assim, igreja, o povo começa a blasfemar. Mesmo assim, eles começam a questionar as atitudes que Moisés inspirou ou de alguma forma influenciou eles a tomar. Ou se nós tivéssemos ficado lá no deserto, pelo menos lá no cativeiro, pelo menos a gente tinha o que comer, pelo menos a gente tinha onde dormir. Agora você traz a gente para o deserto e a gente está passando por toda essa prova. E eles começam a blasfemar. E aí Deus, ele vem com sua justiça. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas ele é justo, terrivelmente justo. E ele vai falar: então vocês estão blasfemando, então vocês não vão chegar à terra prometida. E aí provavelmente eu fico pensando que provavelmente foi assim, e isso inspirou Moisés a escrever esse salmo, que eram tantas pessoas, eram milhões de pessoas, e provavelmente morriam essas pessoas todos os dias. Talvez dezenas de pessoas, e todos os dias eles deveriam fazer ali dezenas de cortejos, velórios, enterros, cerimoniais, todos os dias. E aí Moisés vem com esse salmo aqui,
Salmo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que o nosso coração seja sábio. Ensina-me a contar os nossos dias, porque assim, igreja, provavelmente aquelas pessoas, embora tivessem tido tantas experiências com Deus, elas não focavam em Deus, elas focavam apenas no problema, só no problema. Poxa, mas não tenho o que comer. Poxa, agora Deus está dando um maná. Que legal. Podia dar uma outra coisinha também. Só esse maná, cara, já está enchendo o saco. Então elas não olhavam para Deus, para as bênçãos que Deus dava, porque Deus estava suprindo as necessidades deles. Mas eles queriam que Deus atendesse às vontades deles. E aí eles ficavam, e aí tem uma passagem, até alguém já pregou, eu também já falei em outros momentos, né? Aquela vez que Deus manda vir as codornas, né? Tem as codornizes ali, e a Bíblia diz que eles estavam comendo a carne, e a carne ainda estava nos seus dentes, e Deus mata geral. Vocês estão blasfemando, agora vocês vão morrer com o desejo, com a vontade de vocês vão morrer com ela na boca. Né? E a Bíblia vai falando, então, acerca disso daí. E provavelmente Moisés, vendo toda essas mortes e essa incredulidade, Moisés fala, ensina-nos a contar os nossos dias, porque se nós não contamos os nossos dias, a gente somente gasta os nossos dias. A gente fica focando só nos problemas, só nas coisas, nos nossos afazeres, nos nossos compromissos. A gente só pensa nisso daí, mas quando a gente conta os nossos dias, a gente está contando pela misericórdia de Deus, que Ele nos deu mais um dia para fazermos a diferença. Mais um dia. E aí fica a reflexão na igreja. Hoje, o que você fez em prol do reino? Ontem, o que é que você fez em prol do reino? Ou você só ficou gastando o teu dia pensando nos teus compromissos? Mas o que efetivamente você fez para o reino? O que eu fiz para o reino no dia de ontem e nos dias que se passaram recentes? Então essa é a preocupação, porque a gente vai tendo, a nossa vida vai passando, né? E é nesse salmo que vai falar algo que é bastante curioso, que a nossa vida é até 70 anos. E pela nossa robustez podemos chegar a 80, e passando de 80 é enfado e cansaço. E de fato tem uma coerência absurda disso daí, porque a expectativa de vida das pessoas é nessa casa ali, é nessa faixa, 70, 80. Claro, depende da realidade do país, né? Se é um país mais desenvolvido, a longevidade aumenta. Japão, por exemplo, você já tem uma média de expectativa de vida na casa dos 90 anos. Mas tem países que é bem mais baixo, país do continente africano vive 50 anos, 48, 49, 52 anos. Indicando que é uma qualidade de vida muito aquém, muito baixa. No mundo, a expectativa de vida é 73 anos. 73 dias. Então, a Bíblia é certeira. Entre 70 e 80. Passou disso, já é enfado. Já é canseira. Claro, muitas pessoas, elas rompem esses 80 anos com uma vitalidade absurda, assustadora. Mas a regra, mais ou menos, é essa. Biologicamente, é essa daí, né? 70, 80 aí. E isso vem de encontro, igreja, que ele vai começar a falar que não é apenas para a gente ficar gastando os nossos dias, mas ele diz para a gente contar os nossos dias de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. E sabedoria, igreja, não é você saber mais. Sabedoria, igreja, é você saber priorizar. Priorizar a coisa certa. E a maior prioridade nossa tem que ser Deus. Não há outra forma. Tem que ser Deus. A minha grande pergunta é, uma simples pergunta.
quando você levanta cedo, quando você vai iniciar a tua rotina, a tua jornada de trabalho, você pede a Deus que esteja com você. Você tem esse hábito, esse costume. Eu imagino que todos tenham aqui, né? Misericórdia de Deus, somos crentes. Misericórdia se não fizermos isso. Que tipo de crente nós somos? Né? Mas você tem que fazer esse exercício. E por falar em exercício, igreja, esse texto que eu vou colocar é o que eu me referi há pouco sobre esses devocionais que eu posto ali e que entrou como uma flecha no meu coração. O texto que, de repente, há anos eu não meditava nele. E ele veio assim, cara, que paulada esse texto, que é em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8. Se você tem a tua Bíblia, pode ir até lá. Mas esse eu vou colocar aqui na tela. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se a gente fazer uma leitura aqui meio simples na igreja, a gente pode usar esse texto aqui para justificar o nosso sedentarismo. Quando tu está falando que exercício físico não adianta para nada, não adianta para pouca coisa, então, vou ficar em casa de boa aí para não fazer nada. A Bíblia diz que não precisa, então fechou. Mas não é bem assim, igreja. Não é bem assim. Olha só o que o texto vai falar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Só para entender, né, igreja, Timóteo, esse menino aqui, a Bíblia fala que ele era moço, né? Há estudiosos que dizem que no auge do seu ministério, ele tinha ainda na casa dos 30 anos, era um menino bem jovem, e extremamente útil para o reino de Deus. A Bíblia vai falar que ele vem de uma geração de crentes, né? O seu avô, o Lloyd, o nome do avô dele, a sua mãe Eunice, o avô já era crente, a mãe já era crente, ele nasce num berço crente, filho de uma mãe judia, de um pai grego. A Bíblia diz que Paulo, numa viagem a Listra, vai encontrar com ele, porque o testemunho desse menino já era conhecido na comunidade. E aí ele vai falar, vem cá, Timóteo, você vai ser meu braço direito aí. E tanto é que esse menino aqui, ele é citado em Filipenses, em Efésios, em Colossenses, em Coríntios, em Filemon, várias cartas de Paulo. Você vai ter referências a esse menino Timóteo, que tinha problema de saúde. A Bíblia vai falar em 1 Timóteo capítulo 5, que ele tinha problemas no estômago, mas que era um menino que era muito hábil, né, na gestão da igreja. E esse contexto em que Paulo escreve a Timóteo é um contexto em que a igreja ela está passando por influências externas que tentam colocar uma doutrina que não é a doutrina de Cristo. Alguém está tentando misturar ali conhecimento, ensinamentos, e isso está trazendo consequências para a igreja. E é nesse cenário que Paulo escreve para Timóteo e escreve isso daí. Olha que ele vai falar: pois no exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de a que há de vir. Quando ele fala que o exercício físico aqui é pouco proveitoso, ele não está falando que é nada proveitoso. Se é pouco proveitoso, ele está dizendo que sim, você tem que fazer algum tipo de atividade, você tem que cuidar do teu corpo. Afinal de contas, a gente é templo. A Bíblia fala isso, que você é templo. Então, se você é templo, teu corpo é templo, você tem que cuidar. Mas o que ele está dizendo aqui, do grego, eu fiz questão de colocar ali, né, a palavra original do grego é gimnasia. Gimnasia é a palavra, que é justamente dessa palavra que vai vir a palavra ginástica, academia, ginásio.
É por causa dessa palavra aí. Então ele está falando que o exercício físico, em até algum momento, ele vai ser bom para cuidar desse corpo, desse instrumento. Mas esse instrumento, ele é limitado a esse tempo. Eu cuido desse instrumento, eu posso ter uma vida saudável, mas o exercício físico vai cuidar de mim para esse tempo apenas, para manter essa âncora aqui em funcionamento. Mas para a vida eterna, isso não tem tanto valor. É outro tipo de exercício que eu tenho que fazer. É um exercício de piedade. Imagina, igreja, você vê atletas de alto nível, né? Atletas olímpicos, os mais variadas modalidades esportivas, eles têm toda uma rotina de cuidado, de alimentação, de treinos regulares, mas você percebe que quando ele chega a uma determinada faixa de idade, o seu rendimento começa a cair. Eu lembro que quando eu era um pouco mais jovem, jogava 2, 3, 4 vezes bola, né? Era fominha de bola, corria por tudo que é campo. Hoje eu estou mais para bola do que para... Né? Se for jogar hoje, misericórdia de Deus, né? Onde que eu for, eu fico. Misericórdia. Mas então ele está falando aqui, pô, o exercício físico, ele de pouco é proveitoso. Por quê? Porque você tem que aproveitar, ou você tem que exercitar a piedade. Eusebeia. O que é piedade, queridos? Piedade é devoção. Piedade é ser santo. Piedade é reverência a Deus. É isso que ele está falando. Você tem que exercitar a piedade, porque a piedade vai te dar uma dupla consequência na vida. A piedade que você vai ter, ela vai te dar uma promessa de vida presente e de que há por vir. Imagina, igreja, tente relembrar do tempo em que o mundo falava mais por você. Como é que eram as suas relações interpessoais? De repente você tratava as pessoas muito pior do que você lida hoje. De repente você tinha hábitos de pronúncias de palavras que hoje você não faz. De repente você, aquele velho dito, né? Eu não levo desaforo para casa. Alguém falava atravessado, você ia no pescoço, ou pelo menos já retocava no mesmo nível. Quantos aqui não fizeram isso? Quantos aqui? Eu ia dar um exemplo, mas não vale a pena. Eu também fui virado no carro também. Misericórdia de Deus. É por isso que a gente, quando a gente dá testemunha de vida na igreja, talvez assim, para as pessoas isso é algo maçante, mas eu me olho, e como eu disse num outro momento, a gente tem um grupo na família, os meus irmãos, e a gente fica falando do nosso passado em família. Assim, do jeito que é, parece assim que é impossível que isso seja uma verdade. É impossível. Do jeito que vivia, o que fazia, o que falava, onde ia. E eu estou aqui hoje, no dia de carnaval, pregando a palavra. Um povo sedento. É assim. É absurdamente milagroso isso. É um testemunho assim que os meus irmãos, a gente ri, a gente chora. Eu mando essas mensagens para eles aqui, né? Depois eles ficam tirando sarro de mim, que diz a lenda que eu nem sabia falar. Eu já tinha 5, 6 anos aí, a única palavra que saía da minha boca era eu, já complexado, não sei por que cargas d'água o pai também me cortava o cabelo desse tamanho, cheio de olhos, né? Assim, uma vida levada, velho.
Estou aqui hoje, sabe? É assustador. E não é só eu, tenho certeza que tem muitos outros aqui que misericórdia era um caquito, né? Caquito. Não só homem, tem mulher aí também que de repente, né, Deus tira errado aí fora, né? Deus tira errado aí fora, mas pela misericórdia de Deus, Deus pegou ali, chacoalhou toda aquela sujeira, né? Chacoalhou ali e falou: olha, você que eu vou firmar o passo ali, ó. Vou firmar o passo e vou te dar um novo cântico na tua boca. Aleluia, aleluia. Lembro-me, primeira vez, pastor Aristeu, glória a Deus a vida desse homem. Eu não sabia bolhufas do evangelho, nada. Lá por 2011, 12, isso mais ou menos. O pastor Aristeu falou que a primeira palavra que ele pregou na vida dele foi Salmos 40. E aí ele falou: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ele falando, eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Que palavra é essa? E isso entrou no meu coração, isso tem um lugar no meu coração. A misericórdia de Deus me alcançou, a igreja me alcançou, glória a Deus. Glória a Deus que hoje a gente tem essa oportunidade de viver na piedade, exercitando a piedade, porque a piedade ela vai ser proveitosa de múltiplas formas. Você vai ser melhor na tua casa, você vai ser melhor no que você faz, igreja, porque Deus ele começa a te capacitar. Igreja, eu sou professor hoje, igreja. Eu não estudava, igreja. Eu sou professor e um bom professor, igreja. Como assim? Como assim? É Deus. É Deus, igreja. Ele te capacita, Ele te transforma, Ele te restaura. Você não é um barro, você é um barro na mão do oleiro. Ele está te moldando, igreja. Às vezes está uma rachadura ou outra proposital, porque você tem que aprender na marra às vezes, mas Ele está lá te desenhando. Você não é um projeto acabado. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós vai continuar, Ele vai aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus. Você vai sendo melhor. As pessoas vão vendo em você essa tua melhora. Elas vão vendo, elas vão percebendo, elas vão vendo a luz que você carrega, né? E isso também traz consequências, igreja. Da mesma forma que são coisas boas, são coisas ruins. Ou você acha que o inimigo não está aí louco para tragar a tua vontade, a tua fé? Ele está louco para tragar, oferecendo manjares através de palavras, pessoas, de coisas que você vê, assiste, de coisas que você consome. Ele está aí, influenciando. Mas também tem os anjos de Deus aí, porque a palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para te guardar em todos os nossos caminhos. Ele está rodeando também, Ele rodeia o nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus, piedade, igreja, piedade pela promessa da vida presente e de a que há por vir. Eu sempre falo aqui na igreja, sempre, igreja, é algo meio repetitivo. Tudo que a gente faz nesse tempo vai refletir na eternidade. Tudo, igreja, tudo. A gente terá que dar conta de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz e até do que a gente pensa. Tem tudo, igreja, das nossas ações, daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente deixa de fazer. A gente vai ter que dar conta de tudo. É difícil a gente ser uma pessoa boa? Claro que eventualmente a gente resbala, a gente é falho também. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é incorruptível. A gente eventualmente tem os pensamentos, de repente deseja algo, só que aí que é interessante, né, igreja? Quando você começa a ter esses pensamentos, esses sentimentos, tem aquela coisinha que está ali dentro de você e começa a te cutucar. Cara, não faça isso. Não é assim, cara. O que é essa coisinha aí? Algo, uma pessoa,
viva, chamada Espírito Santo de Deus. Começa a te cutucar, não é assim, meu querido, não é assim, haja de outra forma. É difícil, como eu disse, mas a Bíblia nos instrui a ser imitadores, né? Imitadores de Cristo. É difícil, mas não é impossível. A gente pode exercitar isso, exercitar. Então aqui está falando, igreja, claro, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que ter uma rotina. Ainda veja, eu outro dia falava com os meus alunos, existem algumas pesquisas recentes, igreja, que apontam que os jovens, a chamada geração Z, a geração Z é aquela geração de 97 a 2012. Os estudos indicam que essa geração está bebendo menos. 64% dos jovens de 18 a 24 anos dizem que não bebem. E você está tendo um aumento considerável do número de academias. Você vê, a gente vê aqui em Mafra, a quantidade de academias que tem aqui em Mafra, né? E tantas outras que estão saindo, porque as pessoas estão se preocupando nisso. Elas estão cuidando do corpo. Mas a gente tem que ter consciência. Nós que somos crentes sabemos. É bom? Claro que é. É útil? Claro que é. Permite nós termos uma qualidade de vida melhor? Claro que sim. Sempre. Só que isso não vai ser suficiente na tua glória. É isso que Deus está ali explicando e incentivando. Cara, você tem que exercitar a piedade, a devoção, você tem que exercitar a reverência a Deus, você tem que exercitar a vida santa. Isso é piedade. Isso é a eusebeia no grego ali. É isso. É você reconhecer que há um Deus. É você saber que você tem que ser a diferença e fazer a diferença por onde você passar. Hoje, né, queridos, a gente vê tantas tentativas, né, de você melhorar o corpo. Eu tenho, às vezes aparecem vídeos nas mídias aí, de procedimentos cirúrgicos que as pessoas fazem, que a medicina, ela também é algo que vai evoluindo, né? E eles cortam algumas extremidades do corpo, próximo à orelha, e puxam a pele da pessoa, igreja. E é um negócio assim, bastante invasivo. A pessoa fica deformada. Mas depois ela parece que tem ali uns 20 anos a menos. Mas é só para isso. Eu estava vindo para a igreja agora e passamos por uma pessoa que estava atravessando a rua. E eu falei para minha esposa, misericórdia de Deus. Um cara velho, barrigudão, assim, cabelo branco. Eu falei, misericórdia, esse cara necessitava junto. Olha como o cara está destruído. Aí eu falei para minha esposa, pô, certos caras olham para a gente e pensam a mesma coisa, né? Olha como esse cara está destruído, velho. Né? Ele é fato, né, igreja? A gente vai ficando com um maracujazinho meio vencido com o tempo. Mas, outra coisa, igreja, que eu estava pensando, né, dessas tentativas, né? Outro dia eu estava falando com a pessoa que trabalhamos junto, investiu mais de 10 mil reais para aplicar aqueles negócios lá com jato, que é a moda aí da turma, para emagrecer. E o cara perdeu muitos quilos. Segundo ele, para melhor qualidade de vida. Eu, sinceramente, não faria, né? A gente que é homem aí, você fala por mim, né? Você tem uma agulha aí, misericórdia, tirar sangue, essas coisas aí, quase faço xixi nas calças de ver aquela agulha. Então imagina você está espetando ali, né, propositalmente, está fazendo aquilo que você quer, né, propositalmente, para você perder quilos, né, para tentar transmitir uma aparência melhor aí. Mas essa âncora aqui, ela vai apodrecer, e o pó da terra como era, e o espírito volta a Deus como que o deu. É pó e poeira. A gente pode sim ter esse direito de cuidar.
Claro que sim. Mas isso aqui não leva para o céu, igreja. Esse instrumento aqui, ele carrega aquilo que a gente tem que exercitar, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. É isso que a gente tem que exercitar, como muito bem a palavra nos instrui ali, tendo a promessa na vida, presente e daqui a por vir, exercitando a piedade. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a gente tem essa condição de sermos pessoas piedosas. Como foi dito aqui, enquanto igreja, a necessidade da gente ser igreja, aonde a gente está. O bairro, não apenas na membresia, claro, a palavra diz também que a gente tem que estar ajustado nos domésticos da fé. A Bíblia diz isso, a gente tem que se ajustar aqui dentro. Quando estiver ajustado tudo aqui, a gente vai ali para fora e faz a diferença. Mas isso tem que ser, são passos que a gente tem que dar. E isso faz parte de você contar os dias, porque quando você está contando os dias, então você está pensando em algo para Deus, fazendo algo para Deus. Como foi dito aqui, né? Imagina que interessante você desenvolver campanhas para atender pessoas que são carentes ali, ó, de uma palavra, carentes de um abraço, de um afago, de um afeto. Veja que interessante você se sentir útil, né? E aí todos nós poderemos nos sentir úteis ao reino de Deus. Vai que um dia isso dá certo, né, igreja? Vai que um dia, em nome do Senhor Jesus, piedade, piedade. Vocês topam ser mais piedosos, igreja? Sim, eu também. É um exercício que eu e você devemos fazer diariamente. Em nome do Senhor Jesus, aplauda Ele bem forte.